gente tem mandado para mim perguntando o que significa encíclica. Encíclica quer dizer carta. A palavra encíclica é uma carta. Só que no contexto da igreja é uma carta especial que o Papa escreve para o mundo cristão. O Papa começa sempre com a encíclica assim, aos bispos, aos sacerdotes e ao povo de Deus. Quando o Papa quer comentar algum assunto muito importante. Então chama-se encíclica. Porque os papas usam muitos tipos de documento. Por exemplo, o Papa quer pronunciar um dogma, então ele usa a chamada bula pontifícia. O Papa quer emitir um ponto de vista dele sobre um determinado assunto específico, então ele usa o chamado motu próprio. Se ele quer aprovar, por exemplo, o catecismo da igreja, então está aqui, o Papa João Paulo II usou a chamada Constituição Apostólica. É um outro tipo de documento. Está aqui, ó, quando ele mostra aqui, o câmera aqui, por exemplo, né, tem a Carta Apostólica, aqui, Letamur Magnopere, quando ele aprovou definitivamente o catecismo. A Carta Apostólica é um tipo de documento. Depois ele tinha usado também um outro, que é uma Constituição Apostólica, Fidei Deposito. Então, esses documentos todos, Carta Apostólica, Constituição Apostólica, Exortação Apostólica, sempre que termina um sínodo de bispos, o Papa divulga um documento que é o resumo do sínodo. Mas é o Papa que escreve. Claro, os bispos entregam para ele os subsídios do que foi o sínodo. O Papa pega tudo aquilo e o Papa escreve um documento. Então, chama-se Exortação Apostólica. Então, uma série de documentos, cada um com um tipo de assunto. A encíclica é um dos documentos mais fortes que o Papa proclama, né? É algo que ele quer falar com o mundo inteiro cristão sobre um determinado assunto. Eu vou falar o nome, porque falou que não podia não falar, então eu vou falar. O Cadu, ele comentou que já leu a encíclica do Lumen Fidei e gostaria de saber a diferença visível entre os estilos do Bento XVI e o Francisco. Aproveitando isso daí, eu recebi outro e-mail perguntando como que dá para diferenciar, não diferenciar, desculpa a palavra, como que é difícil aceitar a diferença entre os padres, já que eles são formados numa mesma... Vamos por parte. Na mesma formação. Vamos por parte. Vamos lá primeiro, na primeira parte... Que é do Bento XVI e do Francisco, a diferença. A diferença. Isso. Gente, cada papa é diferente do outro. A igreja já teve 266 papas. Não tem dois papas iguais. Claro, não tem duas pessoas iguais. Então, mas o que é que muda de um papa para o outro? Há um denominador comum entre todos eles, que é o quê? A doutrina. O que está aqui, né? O que está no catecismo da igreja hoje. Isso todos rezam na mesma cartilha. Então, há um denominador comum. Agora, cada papa, claro, tem a sua característica. Lógico, Bento XVI é um homem catedrático, já falei aqui, é um teólogo profundo, talvez o maior teólogo vivo seja Bento XVI. O Papa Francisco já é um papa mais pastoral. É um papa, assim, diferente. E o bonito na igreja é exatamente isso, é haver diferença. Olha a minha mão, tem dois dedos iguais? Não tem. E é por isso que a mão é bonita e é útil. Se os 5 dedos fossem iguais, a mão não seria tão útil. Entenderam? Os nossos filhos, eu tenho 5 filhos, são completamente diferentes. Completamente. Tanto é que um vai ser médico, outro é engenheiro, outro é dentista, outro é não sei o quê. Por quê? Porque eles estão diferentes. Então, os papas são diferentes. Agora, uma coisa que nós não podemos esquecer, faz parte da nossa fé. O Espírito Santo chama um papa certo na hora certa. Entende? A isso nós não temos dúvida. O Espírito Santo sabe o que a igreja precisa na hora certa. Esse papa trouxe uma experiência nova para nós. Pastoral, não doutrinária. Não doutrinária, pastoral. Ele disse, é hora da simplicidade. É hora do diálogo.
é hora da abertura, é hora, ele diz, da acolhida. Não é? A igreja está perdendo fiéis, por quê? Porque eles são maltratados. Maltratados em que sentido? Não são muito bem acolhidos. Então o Papa veio trazer, nesta hora, algo que a gente precisa. Não é? Quando Roma desabou, ano 450, estava, né, aqueles vândalos invadindo Roma, lá, o seu Genserico, o seu Átila. Então Deus colocou como Papa Leão Magno, um homem que era uma capacidade. Leão Magno foi enfrentar os bárbaros. Depois precisava evangelizar esses bárbaros. Então Deus mandou um Gregório Magno, o grande Gregório Magno, lá por volta do ano 600. Só tem 2 papas na história da igreja chamados Magno, né? Foi o Leão e o Gregório. Por quê? É o Papa certo para a hora certa. E assim foi João 23, João Paulo II, etc. Qual é a relação entre a Lumen Fidei, o ano da fé e o catecismo da igreja? Eu vou responder a outra pergunta dos padres. Por que os padres são diferentes? Se são, é a mesma coisa. Assim como os papas são diferentes, tem padre que prefere ser secular, tem padre que prefere ser religioso. Qual é a diferença? O padre secular é o padre diocesano. Ele fica sob a autoridade do bispo. O padre religioso é de uma congregação religiosa. Ele prefere viver ou num convento, ou ser uma congregação, ele tem um superior. Porque é o espírito de cada um. É como um consagrado. Tem consagrado que quer entrar para cancionar. Sua irmã entrou, você não quis. Não, entendeu? E vocês têm os mesmos valores morais, religiosos, mas com atividade diferente. Isso é bonito. A igreja, igualdade, gente, unidade não quer dizer igualdade. Não, unidade é uma composição na diversidade. Por que o arco-íris é bonito? Porque são cores diferentes. Não existiria o arco-íris se fosse tudo branco, se fosse tudo amarelo, se fosse tudo azul. A coisa que Deus detesta é igualar tudo. Deus detesta. Por isso que não existe o clone. Não tem 2 pessoas que têm o mesmo DNA. Não tem 2 pessoas que têm a mesma impressão digital. Não tem. Não tem 2 pessoas que têm a mesma íris do olho iguais. Hoje a pessoa está sendo identificada pela íris. Você chega em alguns aeroportos, não precisa mais mostrar identidade nem nada. Você põe o olho num aparelhinho ali, identificou você pelos olhos. Porque não tem 2 olhos iguais. Você pega uma árvore e não tem 2 folhas iguais. Não tem. Aí está o poder de Deus, né? De diversificação. Por isso que os padres também são diferentes. E a relação entre a Lumen Fidei, o ano da fé, e o catecismo da igreja? Tem tudo a ver. Tudo a ver. O ano da fé é aquilo que o Papa pede no ano da fé, 3 coisas, né? Que a gente retome o Concílio Vaticano II, os ensinamentos do Vaticano II, que a gente estude o catecismo e que a gente viva o que João Paulo II pediu, a nova evangelização. Novo ardor, novos métodos e nova expressão. Então, o ano da fé tem 3 pilares que a gente não pode esquecer. Catecismo, Concílio Vaticano II e a nova evangelização. Por exemplo, tudo que o Papa Francisco fez aqui no Brasil, eu vi como novos métodos, novo ardor, nova expressão da fé, nova pastoral, nova evangelização. Dá para fazer essa leitura bem fácil, né? Então, o ano da fé está tudo ligado. Agora, a encíclica foca a fé, que é exatamente o objeto do ano. Então, qual é o denominador comum entre o catecismo, a nova evangelização e o Concílio Vaticano II? O denominador comum é a fé. Então, o Papa está unindo tudo por aí, certo? Tem uma outra pessoa agora fugindo um pouco do assunto. Como proceder quando fazemos uma promessa, mas não conseguimos cumpri-la? Engraçado, como essa pergunta se repete.
Sexta-feira passada eu respondi essa pergunta no programa. Gente, o catecismo da igreja diz assim, que a gente faz muitas promessas. Por exemplo, quando a gente é batizado, a promessa, renuncio a Satanás, é uma promessa. Não é? Quando a gente vai ser crismado, tem uma promessa do crisma, de viver como um soldado de Cristo. Quando vai receber o sacramento do matrimônio, eu prometo ser-lhe fiel na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. O Nelsinho acrescenta na gordura e na magreza. Amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. Promessa. Vocês prometem ser fiéis um ao outro? É por toda a vida que o prometeis? Sim. Vocês prometem acolher os filhos que Deus lhes enviar, educando na fé do Cristo da igreja? Sim. Então o catecismo, quando fala disso, eu vou até dar o parágrafo, depois você conferir. Promessa, está aqui, ó, parágrafo 2101. E é interessante que o catecismo diz aqui, que nós podemos também fazer as promessas que nós costumamos fazer. Não é? Para você conseguir uma graça tal, você pode fazer a promessa, prometo fazer uma peregrinação, prometo dar uma esmola, prometo fazer isso, fazer aquilo. Agora, e se eu não conseguir cumprir essa promessa? Você prometeu para Deus, então faça tudo para cumprir. Porque é diferente eu prometer para Deus, eu prometer para você. Você é uma pessoa humana, Deus é Deus. Então, se eu não consigo cumprir, procure um sacerdote. Faça uma confissão. Sacerdote, eu não consigo cumprir a promessa. Eu quero pedir ao Senhor que autorize eu mudar isso. O sacerdote é um ministro de Deus. Então, o sacerdote pode autorizar eu mudar. Agora, se eu de fato não consigo cumprir a promessa, sabe, temos que levar Deus a sério, né? Então, essa é a orientação básica que a igreja dá para nós. Certo? Tem mais aí? Tem mais uma. Gostaria de saber se a cremação é pecado. Cremação não é pecado. Cremação não é encher de creme, né? Cremação, diz que foram fazer a cremação do Dom Pessoa, todo mundo foi lá com um monte de... Cada um levou uma bisnaga de creme, não é isso. Cremação é incinerar a pessoa, né? A igreja autoriza. O catecismo da igreja diz que pode ser feito, desde que não seja para desafiar a crença na ressurreição, tá? Então, cremação. Eu tenho uma colinha aqui atrás do meu catecismo, né? Não pensa que eu sei essas coisas tudo de cor, não. Está aqui, ó. Tem uma colinha aqui, em ordem alfabética, de assuntos. Né? Eu até escrevi um livro, O Catecismo da Igreja Responde de A a Z. São coisas pedagógicas para a gente não se perder, né? Então, aqui, ó, a cremação, parágrafo 2301. Então, aqui no 2301, o catecismo diz que pode haver a cremação, pode haver a autópsia de um cadáver, desde que seja feito com respeito. Pode haver. Pode-se usar um cadáver para estudar nele. Os estudantes de medicina podem. Senão não vão aprender, né? Desde que você trate aquele cadáver com carinho. Não vai mais usar. Pode até fazer dissecação do cadáver. Mas depois, pegue tudo, sepulte direitinho. Não vai jogar na lata de lixo, não vai fazer qualquer coisa. A igreja não tem, desde que seja feito com carinho, com respeito. Então, a cremação pode ser feita. Mas tem uma coisa. Não pode pegar as cinzas, porque depois que crema o defunto, o crematório entrega para você o que sobrou. As cinzas. Não pode pegar essas cinzas, jogar num rio, jogar no ar aí, com alguns ecologistas. Não. A igreja fala que aquilo ali tem que ser sepultado. Entende? Porque ali está os restos mortais da pessoa. Estão ali. Então, aquilo deve ser sepultado. Eu não sei dizer exatamente se a legislação, aí não tem algum advogado aí que me socorra, se a legislação permite, por exemplo, guardar em casa ou sepultar, não sei se pode ou não. Mas eu sei que não pode, porque tem um documento do Vaticano sobre isso, dizendo que não pode jogar ao vento, à água ou qualquer coisa assim. Eu até pediria que alguém me ajudasse nisso, alguém
que entende dessa legislação, o que pode ser feito com isso? Se tem que sepultar no cemitério ou se pode... Porque eu não posso sepultar um defunto no quintal da minha casa. A legislação não permite, tem que ser para o cemitério, tem que ser registrado direitinho. Mas eu não sei se... Alguém aqui sabe, não? Não? Está aí. Uma coisa boa da gente procurar saber. Eu vou pesquisar isso aí e fico devendo essa resposta. Tá bem? Tem mais? Não. Tem outra aqui. Uma senhora, ela tem 3 netos e as crianças têm 15 anos, 8 anos e 11. Os pais ainda não batizaram essas crianças. O que ela pode fazer? Batizar. Ela pode batizar? Não, ela não. Leva para a igreja. Gente, sabe, quando eu falei para vocês que o pelagianismo está voltando, o que é o pelagianismo? Pelagianismo, Pelagio era um monge que desceu lá da região da Inglaterra, veio para Roma e começou a pregar o seguinte: não, o pecado original não existiu, não. O erro de Adão e Eva não contaminou a humanidade, não. Foi apenas um mau exemplo que ficou. Santo Agostinho arrepiou, lá por volta do ano 400. E Santo Agostinho levou a coisa para Roma e convocou concílios, e a igreja condenou o pelagianismo. O catecismo fala que se o pecado original não existiu, Jesus Cristo morreu à toa, morreu de gaiato. Não! O Filho de Deus desceu do céu, se fez homem, morreu numa cruz por causa do pecado original, que é a razão de toda a nossa miséria. Por que nós somos soberbos, vaidosos, orgulhosos, corruptos, impuros? Por quê? Por que São Paulo, cara, São Paulo diz assim: não consigo fazer o bem que eu quero e acabo fazendo o mal que eu detesto? Homem infeliz que eu sou, dizia São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 7. O que é isso, gente? É o pecado original. Cristo veio para matar isto em nós, com a sua graça. E o pelágio. E aí, como é que você mata isso? Pelo batismo. Por que muita gente hoje não batiza mais? Não, nem sabe que existe pecado original. Quer dizer, há um pelagianismo prático. Por isso que eu escrevi o livro do pecado original. Porque nós temos que tomar cuidado com isso. Bom, Ellen, está no fim, né, padre? Chega aqui, padre, para dar a bênção para nós. Padre José, que é Oblato, né? Oblato de São José. Prazer, padre. Prazer é meu. Uma alegria receber o senhor de novo aqui. Eu tenho muita satisfação quando tem um padre aqui no programa, porque a gente tem uma bênção ao vivo para as pessoas. E eu tenho muita confiança no padre. Depois que a gente ouve as coisas de Deus, Deus gosta de nos abençoar. Jesus disse: pregue o evangelho e cure os doentes. Eu preguei, agora o senhor vai curar os doentes, por favor. Quando eu era pequeno, nós tínhamos a comida e a mistura da comida. A melhor parte, né? Um pedacinho de carne, o ovo frito. E a mistura a gente deixava para o último. Tá aí. Eu me sinto assim no seu programa, professor. Bom, padre, seja bem-vindo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pai querido, vos bendiga por este momento e pela graça que vós nos concedeis. E eu vos peço, Pai, que pela intercessão de São José, todos aqueles que nos assistem, que nos ouvem, também aqueles que não acreditam na igreja do vosso Filho, sejam abençoados, porque a vossa bênção é forte. Pela intercessão de São José, com prazer, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.